Boa noite, irmãos. Saúdo a toda a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido todos para abrirem suas Bíblias em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Colossenses, capítulo 3, de verso 1 a 4. Aqueles que acharem, eu peço que fiquem de pé, para que leiamos a palavra do Senhor. Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor? Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, o teu povo, Pai, se coloca na tua presença, Pai, para te cultuar, te adorar, render louvores, render toda a glória ao Senhor. Pai, neste momento, clamamos para que o teu Santo Espírito enche este lugar e fale conosco, Pai. Eu sou o mais necessitado dentre os irmãos aqui, Pai. Eu preciso da tua graça, Pai, eu preciso da tua companhia, Deus. Então te pedimos, Deus, fale através de mim. Capacite meus irmãos também para ouvirem a tua palavra e acolherem com alegria, acolherem para que a palavra transforme suas vidas, para que o Espírito Santo haja através da pregação da palavra, Pai. Clamamos, Pai, pela tua intervenção, clamamos pela tua presença. Oramos gratos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, se alguém perguntasse para vocês qual é a maior necessidade do homem, o que vocês responderiam? O que está no coração de cada um quando vem essa pergunta, qual é a maior necessidade do homem? Talvez alguns respondam, a maior necessidade do homem é ter um carro do ano. Talvez outros respondam, não, carro do ano não, porque o carro desvaloriza. Vamos comprar um imóvel, porque o imóvel valoriza. Então, talvez a maior necessidade seja um imóvel. Talvez outros pensem, não, é melhor ter dinheiro. Eu compro o carro, mesmo que ele desvalorize, eu vou renovando, sempre comprando do ano, e compro minha casa também, vou ter minha casa própria. Talvez alguém diga, mas o que adianta ter dinheiro, casa, carro, se não tivermos saúde? Talvez alguém fale, mas não adianta também ter dinheiro, carro, saúde, se a gente não tem alegria, se a gente não tem uma boa família. Qual será que é a maior necessidade do homem? As pessoas muito se perguntam. É uma pergunta que é decorrente na mente das pessoas, da humanidade. Qual é a maior necessidade do homem? E eu diria para os irmãos que, segundo as Escrituras, a maior necessidade do homem é nascer de novo. Essa é a maior necessidade do homem. Nascer de novo. Por que é a maior necessidade do homem nascer de novo? Nós sabemos que todo ser humano é pecador e nós pecamos contra um Deus santo. E por conta deste pecado, que a Bíblia diz é que o salário do pecado é a morte. Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, quando as Escrituras nos falam, está falando de morte eterna. O salário do pecado é morte eterna. Nós temos que pagar porque Deus é justo e Ele tem que cumprir com a sua justiça. Por isso, a maior necessidade do homem é nascer de novo. Cristo foi enviado justamente para que o homem nascesse de novo. Cristo foi enviado para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados justamente para que creiamos e aquele que crê tenha um novo nascimento. Por isso, essa é, sem sombra de dúvidas, a maior necessidade do homem. Porque esse novo nascimento o livra da condenação eterna. Da pessoa crer, ela tem uma nova vida. Em Cristo, nós temos uma nova vida. Aquele que crê no Senhor Jesus
tem uma nova vida. Ele nasceu de novo. Quando Nicodemos perguntou para o Senhor Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que ele disse? É necessário que nasça de novo, que você nasça de novo. Pois essa é a maior necessidade do homem. É necessário que você nasça de novo. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo há morte. Sem Cristo há condenação. Precisamos nascer de novo. Quando olhamos para esse texto, ele tem um contexto. Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, ele está na prisão em Roma. E ele recebe a visita de um irmão chamado Epáfras. E Epáfras provavelmente era o pastor da igreja de Colossos, onde Paulo jamais havia pisado o pé. E ele vai ter com Paulo e ele conta a situação da igreja de Colossos para Paulo. E ele contando a situação da igreja de Colossos, ele conta as bênçãos, lógico, talvez até tenha começado pelas bênçãos, fala de como os irmãos estão caminhando em muitos aspectos e como Deus tem abençoado, mas ele também fala de coisas ruins que estão acontecendo na igreja de Colossos. E tinha algo muito ruim acontecendo nesta igreja. E Epáfras conta para Paulo. E o que estava acontecendo de muito ruim é algo que acontecia em várias das igrejas no Novo Testamento, acontecem hoje muito, que eram falsos ensinos adentrando as portas da igreja. E Epáfras alerta Paulo quanto a isso. E Paulo, depois de ser alertado quanto a isso, ele escreve essa carta. É muito interessante quando analisamos que ensinos eram esses. E esse ensino falso que estava adentrando a porta de Colossos era uma mistura de filosofia pagã com legalismo judaico. Imaginem só a mistura, um sincretismo de ideias de filosofia que estava adentrando as portas da igreja, manchando o verdadeiro evangelho, manchando o cristianismo verdadeiro. Alguns dizem que era uma espécie de gnosticismo que estava adentrando as portas da igreja de Colossos, em relação à filosofia pagã. E o gnosticismo é o quê? É uma filosofia onde dizem alcançar a salvação através do conhecimento. Por isso esse nome gnosticismo, vem de gnose, que no grego quer dizer conhecimento. Então eles diziam que eles tinham um conhecimento especial, que através desse conhecimento eles adquiriam a salvação, e que era revelado para poucos esse conhecimento. E eles viviam um misticismo, era algo místico. E essa filosofia pagã era misturada com culto aos anjos, culto a planetas, a astros, a estrelas. Este era o culto que estava adentrando as portas da igreja de Colossos. Mas não somente isso, misturado com um judaísmo, um legalismo judaico. Então, além de viverem isso, eles viviam uma rigidez quanto às leis da antiga aliança. E eles cumpriam e queriam cumprir à risca e atribuíam, inclusive, salvação a viver essas práticas, a esse legalismo judaico. Olha só que interessante. Parece até que eu estou falando dos tempos de hoje, né? Quando a gente pensa, né, há igrejas que dizem haver salvação somente se você guardar tal dia da semana, e você precisa guardar esse dia. Se você tiver tal dieta alimentar, não comendo determinados tipos de alimento. É interessante a gente analisar que desde esse tempo, e Paulo escreve, já havia coisas desse tipo. Um legalismo, puro legalismo em relação à antiga aliança. Eles não entenderam que tudo isso apontava para Cristo. Não entenderam que tudo isso era sombra do sacrifício perfeito, do Messias. Sombra que apontava para aquele que de fato os livraria da condenação do pecado e daria a salvação. Eles não entenderam isso. E a gente vê Paulo combatendo esse ensino. Por quê? Porque mexia com a essência do Evangelho. Quando mexe com a essência do Evangelho, tanto o Senhor Jesus como os profetas faziam no Antigo Testamento, né? A gente não pode dizer essência do Evangelho, mas em relação aos mandamentos, à palavra do Senhor, a gente vê os apóstolos fazendo isso. Então, quando a essência do Evangelho é mexida, não há salvação. Por isso, Paulo escreve uma carta para combater esses falsos ensinos. Nós hoje temos que combater também. Então, o propósito dele foi esse, mostrar a supremacia. O propósito de escrever essa carta aos Colossenses é mostrar a supremacia e a suficiência de Cristo, pois mostrando a supremacia
e a suficiência de Cristo, ele conseguiria refutar de forma verdadeira essas doutrinas falsas que estavam adentrando a porta da igreja. Pensem comigo, meus irmãos. Olhar para Cristo como Ele é, e essa é a essência do Evangelho. Entender quem é o Senhor Jesus, por que Ele foi enviado, quem somos nós, que somos carentes dEle. E crer nisso, essa é a essência do Evangelho. E quando isso é mexido, nós não podemos aceitar. Quando isso é mexido, é algo muito sério. É muito sério mesmo, por isso que Paulo escreve essa carta para combater esses falsos ensinos. É interessante quando Paulo escreve essa carta, ele começa com a saudação no início. Vou dar uma caminhada na carta até a gente chegar no nosso texto. Ele sauda os irmãos de Colossos, né, faz agradecimentos pela vida dos irmãos de Colossos. Então, Epáfras falou coisas boas que estavam acontecendo na igreja de Colossos. Na continuação, ele escreve uma oração pelos irmãos de Colossos. Muito interessante, ele faz uma oração por eles. E logo após isso, ele fala da supremacia de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo. Paulo dá uma aula de cristologia para a gente em Colossenses, na carta aos Colossenses. Quando ele escreve aos Colossenses, a cidade de Colossos talvez tenha sido a menos importante para a qual Paulo endereçou uma carta, mas é uma carta grandiosa, pois fala da supremacia de Cristo neste momento, da obra e da pessoa de Cristo. Ele fala do seu ministério aos Colossenses, inclusive escrevendo a carta e combatendo esses falsos ensinos, e depois ele volta na questão da supremacia e suficiência de Cristo. Ele vai falar da supremacia e de que o Senhor está acima de todos, governa sobre tudo e sobre todos, e que o seu sacrifício na cruz do Calvário é suficiente. E então, depois de falar essas verdades, a maior de todas as verdades, ele entra no capítulo 3. E é o texto que a gente leu. Ele entra no capítulo 3, do verso 1 ao 4, que mostra a vida daqueles que entenderam a suficiência e a supremacia de Cristo. Esses que entenderam, o que a Bíblia nos diz, é que eles agora estão unidos a Cristo. Olhem só aí para o texto de vocês. No começo ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, esse é o novo nascimento. Ele está falando do novo nascimento. Agora eles estão unidos com Cristo. Se de fato entenderam isso, os irmãos que entenderam isso estão unidos com Cristo. E ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então essa é a ideia de novo nascimento. E por isso, entendendo essa verdade, nós vamos meditar hoje nos aspectos do novo nascimento. Aspectos do novo nascimento é o título da nossa mensagem. E, em primeiro lugar, o primeiro aspecto que nós vemos do novo nascimento, segundo o texto, é que aquele que nasceu de novo busca fazer a vontade de Deus. Peço que os irmãos leiam para mim o verso 1 e o verso 2, por favor. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Quando Paulo diz aqui, meus irmãos, se fostes, o que ele quer dizer é o seguinte, já que fostes ressuscitados com Cristo, vocês vão viver dessa forma. Então, aqueles que tiveram novo nascimento vão viver de qual forma? Ele diz o seguinte, que vão buscar as coisas lá do alto. É muito interessante quando a gente olha para o texto, e a gente vai analisar o texto, analisar as palavras que ele usa no texto. Ele usa a palavra buscar, o verbo buscar. E esse verbo é interessante porque ele está no presente e está no imperativo. O que isso quer dizer? O imperativo implica numa ideia de ordem, é algo que não é negociável. E ele está dizendo o seguinte, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, no imperativo. Olha só que interessante. Então, aqueles que tiveram um novo nascimento vão buscar as coisas lá do alto. E quando ele fala que buscar está no presente, é uma busca constante, é uma vida de buscar as coisas lá do alto. É uma vida perseverante, implica em perseverança. Um grande comentarista chamado
William Hendrickson, ele diz que este buscar tem a ver com uma atividade contínua e habitual. Ele diz que é um buscar para possuir. Olha só que forte esse verbo, né? Habitual, é algo que é constante na vida daquele que nasceu de novo, daquele que ressuscitou juntamente com Cristo. Ele busca intensamente. E ele diz ainda, no verso 2, no início, pensai. E pensai também está no imperativo. E o pensar aqui quer dizer concentrar-se. Então ele diz, pensai nas coisas lá do alto, concentra-se nas coisas lá do alto. Então, além de querer e buscar as coisas lá do alto, você pensa nas coisas lá do alto, você vai se concentrar nas coisas lá do alto. Olha só que interessante o que Paulo nos diz aqui. É lógico que ele está falando em relação àquele contexto, mas é aplicável para a gente. Se vocês de fato ressuscitaram com o Senhor, vocês vão entender as coisas lá do alto e vão buscá-las. Vocês vão concentrar-se nela e vão buscá-las. E quando ele fala as coisas lá do alto, sabe o que ele está falando, meus irmãos? Das coisas que dizem respeito à vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Na sua palavra. Para Paulo, é lógico, era os ensinos apostólicos e o Antigo Testamento que mostravam a vontade de Deus. Os próprios ensinos do Senhor Jesus, que os apóstolos explicavam para o povo, era o que eles deviam buscar, era um ensino que eles deviam buscar, e era com esse ensino que eles conheceriam a vontade de Deus. Hoje, nós temos a Bíblia completinha nas nossas mãos. Todos aqui estão com Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Sabe como, Alexa? Você vai conhecer a vontade de Deus nas Escrituras. Sabe como, César? Você vai conhecer a vontade de Deus nas Escrituras. Sabe como você vai buscar a vontade de Deus? Entendendo o que Ele quer nas Escrituras. E aí você vai ter a possibilidade de buscar a vontade dEle. Sabe como você vai concentrar-se e pensar nas coisas do Senhor? Lendo a sua Bíblia, tendo comunhão com o Senhor nas Escrituras. Labutando em conhecer a vontade dEle, buscando algo habitual. É muito interessante o que Paulo nos diz aqui. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E ele diz o seguinte, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E que coisas são essas aqui da terra? Quando a gente olha para o texto, é lógico que ele está se referindo aos falsos ensinos que estavam adentrando as portas da igreja. Tanto essa filosofia pagã, quanto esse legalismo judaico, são coisas daqui da terra. Percebam, ele está se dirigindo à igreja, um ambiente religioso. E na igreja há coisas daqui da terra. É o que Paulo está dizendo. Então ele combate os falsos ensinos, falando que aqueles que de fato nasceram de novo vão buscar as coisas do Senhor, não as que são aqui da terra. Tem como, meus irmãos, nós estarmos na igreja, domingo após domingo, cumprindo só uma religiosidade. E sabe o que isso se chama? Coisas da terra. Tem como nós estarmos participando de cultos de doutrina, até assumirmos ministérios dentro da igreja, e isso não passar de religiosidade, talvez um legalismo. Talvez você venha à igreja, ou nós temos a possibilidade de vir à igreja para um desencargo de consciência. Ah, não, vou lá fazer minhas preces, fazer minhas orações, ou talvez para conseguir algo, ou até achando que ir vir para a igreja e cumprir a sua rotina de vir à igreja, você vai alcançar a salvação. Sabe o que isso se chama? Coisas da terra, dentro de um ambiente religioso. Mas eu queria ir mais além com os irmãos. Eu diria que tudo que não é a vontade de Deus, que nós praticamos, são as coisas aqui da terra. E eu estou dizendo isso para que possamos contextualizar ainda mais o texto para as nossas vidas. Talvez você busque na sua vida coisas deste mundo. Talvez você busque sucesso. Talvez você busque conforto. Talvez você busque uma comodidade, uma estabilidade financeira. Essas coisas não podem ocupar o nosso coração. Não é errado de forma nenhuma, meus irmãos, e não me entendam mal. Até porque Paulo ele vai dizer
nos versos seguintes, no capítulo 4, da prática, da implicação prática de entender a vontade de Deus para a vida comum, nos mandatos que o Senhor nos deu, mandatos espirituais, sociais, culturais. Ele vai mostrar como devemos viver. Então, não é que você deva parar de viver. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas a sua concentração maior. E tudo que você faz, inclusive nas outras coisas, tem que ser para a glória de Deus. Porque isso é que diz a palavra. Então, nós devemos buscar a vontade do Senhor para que assim possamos viver. Talvez a gente busque tantas outras coisas nessa vida. Sabe como é que a gente percebe? Eu tenho 3 maneiras de perguntar para as pessoas, conversando, entender quais são as motivações dela, onde elas têm gastado energia e força. E uma das perguntas que eu faço é a seguinte: com que você tem gastado seu tempo? E aí você vai descobrir. Se você olhar para o seu próprio coração e tentar entender com o que você tem gastado seu tempo, você vai descobrir o que você tem buscado. Se são as coisas lá do alto ou se são as coisas aqui da terra. Certa vez eu estava com um adolescente aqui da igreja, nós 2 conversando, e eu falei: você crê no Evangelho? Ele falou: creio. Então me explica o Evangelho. Ele me explicou o Evangelho. E a gente conversando, e aí eu perguntei: como é que é a sua rotina? Ele falou: de manhã acordo 5 e pouquinho da manhã, tomo meu banho, tomo café, vou para a escola. Estudo até determinada hora da tarde, depois eu vou para casa, tiro um cochilo, faço minha tarefa de casa, depois jogo um pouquinho, depois vou na academia, depois assisto algo. E eu perguntei: e a Bíblia? Vocês percebem o que eu quero dizer? Quando nós paramos para avaliar como temos investido o nosso tempo, nós entendemos com o que ou o que estamos buscando. Se são as coisas lá do alto ou se são as coisas aqui da terra. Outra forma interessante de avaliarmos o que temos buscado são as nossas conversas. Do que a gente tem conversado? Com o que a gente tem alegria de conversar? Quais são os assuntos que nos alegram? Quais são os assuntos que são os mais enfatizados nas nossas conversas? Eu me lembro de um grande evangelista, talvez um dos maiores evangelistas do século XVIII, chamado George Whitefield. E ele dizia o seguinte, na sua biografia, na verdade, diz o seguinte, que o Whitefield tinha uma resolução de vida, que ele não passaria 15 minutos conversando com a pessoa sem falar do Evangelho. Por quê? Porque ele buscava as coisas lá do alto, achava as coisas lá do alto, era cheio das coisas lá do alto, pensava, concentrava-se nas coisas lá do alto. E por isso ele pregava e não podia deixar de falar do Senhor, porque ele era cheio do Senhor, ele estava buscando as coisas lá do alto. E nós? Será que temos buscado as coisas lá do alto? Buscar as coisas lá do alto é viver o Evangelho, é viver a palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:21, ele diz o seguinte: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele fala que o viver é Cristo, é viver o que a palavra nos ensina, é viver o Evangelho que é exposto nas Escrituras para as nossas vidas. Se buscarmos as coisas lá do alto, vamos poder entender e aplicar para as nossas vidas esse viver Cristo. Será que algum de nós aqui, a começar por mim, meus irmãos, quando eu faço essas perguntas para os irmãos, são perguntas que eu faço para mim primeiramente. Será que algum de nós poderia dizer, como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2, finalzinho do 19 e o verso 20, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Será que algum de nós pode dizer isso? Já estou crucificado com Cristo? Já não sou eu quem vive? Busquemos as coisas lá do alto, para que possamos viver intensamente o Evangelho e poder dizer que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Paulo, ele entende isso de tal forma que na mesma carta aos Filipenses, ele diz que considera todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo.
Ele entendeu o evangelho de tal forma, meus irmãos, e ele se lançou nas mãos do Senhor de tal forma, e conhecia o Senhor de tal forma, que ele diz que considera todas as coisas como perda. Ele chega a dizer que considerava tudo como refúgio. E quando ele diz isso, ele está falando que considerava tudo como estrume, por causa da sublimidade do evangelho. Ele entendeu a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele entendeu que o Senhor Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário para pagar o seu pecado. E por isso ele se lançou. Por isso ele diz que considera tudo como perda, porque agora ele tem a salvação em Cristo. E por isso ele vive para o Senhor. Nós precisamos viver para o Senhor. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto intensamente. Gastarmos o nosso tempo com leitura das Escrituras, com meditação na palavra do Senhor, com oração. Nós precisamos gastar tempo dessa forma. E esse não é um ensino novo, não é um ensino simplesmente que Paulo tirou da sua cabeça. O próprio Senhor Jesus já havia ensinado isso. Quando ele diz lá em Mateus 6,19, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Ajuntai nos céus. Vivam para o Senhor, busquem as coisas lá do alto. Ele diz no verso 21, o Senhor Jesus ainda, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E ele diz ainda no finalzinho, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de coisas básicas para a vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as coisas básicas para a nossa vida vão ser acrescentadas. Solicitudes básicas da vida. Por que ele diz isso? Porque não há nada mais importante do que buscar o nosso Deus. Do que buscar conhecer a vontade dele e viver inteiramente para ele. Viver para a glória dele. A primeira pergunta do nosso breve catecismo é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe como vamos viver glorificando a Deus e gozando para sempre do Senhor? Quando buscarmos as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Quando tivermos um coração entregue de tal forma que o nosso investimento de esforço, de energia, são para as coisas do Senhor, serão para as coisas do Senhor. O que você tem buscado? Quais têm sido seus investimentos de tempo, de esforços? Onde está o teu coração, meu irmão? Busquemos as coisas do Senhor. Esse é o primeiro aspecto na vida de quem nasceu de novo. Mas o texto continua e nos mostra um segundo aspecto na vida daquele que nasceu de novo. O segundo aspecto do novo nascimento é a morte para o mundo. O segundo aspecto para o novo nascimento é a morte para o mundo. E eu peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Olha só que interessante. Quando Paulo diz morrestes, a gente viu que o primeiro verbo estava no imperativo e no grego é no presente, né? Algo que ele vai buscar intensamente e habitualmente, no presente. E quando ele diz aqui morrestes, no verso 3, esse verbo está no grego, no auristo. O que é o auristo? O auristo é o nosso pretérito perfeito. Olha só que interessante, está no pretérito. E, de fato, no português está no pretérito perfeito. Sabe o que isso quer dizer? Para que busquemos as coisas lá do alto, para que vivamos intensamente para o Senhor e pensemos nas coisas lá do alto, concentrado nas coisas lá do alto, nós precisamos morrer. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ele diz, por que morrestes? O que ele está dizendo aqui, para a gente tentar parafrasear e entender melhor, é o seguinte: vocês vão viver pensando nas coisas lá do alto, vocês vão buscar as coisas lá do alto quando vocês morrerem. Ou melhor, vocês viverão e buscarão, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, porque vocês morrerem. É um resultado da morte do homem, o viver as coisas lá do alto. E essa morte aqui é o morrer para o mundo.
O homem deve morrer primeiro para que busque as coisas do Senhor. Esse morrer chama a atenção para o capítulo 2, verso 20. Olhem aí, um pouquinho mais para trás, capítulo 2, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Isso é uma pergunta que ele está fazendo, né? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês fazem essas coisas? Tem esse legalismo todo, é isso que ele está dizendo, né? Então, se vocês morreram para as coisas do mundo, vocês agora vivem para o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo, né? Lá em Romanos 6:2, Paulo ele diz algo interessante. Ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, o que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos? Que nós vamos viver para o Senhor quando nós nos despirmos do velho homem. Nós deixarmos de lado a velha natureza e agora nos revestirmos do novo homem, de uma nova natureza, uma natureza transformada, uma natureza regenerada pelo Espírito Santo. Por isso ele fala de novo nascimento, de ressuscitar. Você morreu para você mesmo, para as paixões deste mundo, e agora você vive para o Senhor Jesus. Você vive uma nova realidade de vida. O próprio Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é morrer. Tome sua cruz e siga-me. Nos 3 evangelhos ele fala isso. Então, para seguirmos o Senhor, se queremos seguir o Senhor, ser de fato um discípulo, nós precisamos morrer para as nossas paixões. No mundo que vivemos, vivemos em um tempo onde os prazeres são exageradamente vividos na humanidade. Nós temos entretenimento, muito entretenimento, onde nós nos divertimos, damos risada, gastamos muito tempo. Nós temos prazeres da nossa própria carne, que cada dia mais no mundo, com a tecnologia, é mais fácil com que satisfaçamos os prazeres da nossa carne. O mundo nos oferece uma vida de prazeres da carne. E Paulo está dizendo o seguinte, se você quer viver para o Senhor, você precisa morrer para esses prazeres. Você precisa ser mortificado. Essa é a realidade. Precisamos morrer. Em Gálatas 6,14, Paulo diz o seguinte, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a ideia, meus irmãos. Eu estou enfatizando bastante para vocês verem o tanto que a Bíblia fala sobre morrer para si mesmo. O tanto que nós vemos na vida de alguém que se entregou totalmente para a obra do Senhor. Por que ele se entregou? Porque ele morreu. Né? E quando o texto nos diz aqui que a nossa vida agora está escondida, é o que diz no verso 3, a vida está oculta juntamente com Cristo. Essa ideia de oculta é que ela não é conhecível ao que não crê. Aquele que não crê, ele vai olhar na nossa vida como cristãos e vai falar, essa vida é chata, essa vida não é prazerosa. Ele está deixando de viver os prazeres deste mundo para viver algo que não dá prazer. Essa é a ideia de escondidas aqui. Até uma refutação de Paulo ao gnosticismo, que falava de um conhecimento oculto. Ele fala, não, a nossa vida é que está escondida em Cristo. Né? Olha só que interessante o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, para os que não creem, esse evangelho está oculto. Eles não conseguem ver a graça nesse evangelho, não conseguem ver a vida maravilhosa vivida por aquele que crê. Eles não conseguem ver de forma alguma, por isso eles vivem os prazeres dessa carne. Ronaldo Lidório ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que a principal missão da igreja é morrer. Ele está falando num congresso de missões, de evangelização, ele fala a principal missão da igreja, acho que as pessoas esperam ele dizer, é evangelizar, é levar o evangelho a toda criatura, mas ele diz que a principal missão é morrer. Sabe por quê? Porque ninguém faz missões
Ninguém vive de fato para o Senhor se não morrer antes. Nós precisamos morrer para este mundo. Precisamos morrer para as nossas paixões, para que de fato vivamos para o Senhor. E essa é uma característica, um aspecto daquele que nasceu de novo. A nova vida implica em morte. Morte para este mundo. A pergunta que eu me faço e faço para os irmãos é: você morreu para o mundo? Você de fato morreu para o mundo? Ou você gosta dos prazeres deste mundo, dos prazeres que este mundo oferece? Pensemos, meus irmãos. Característica daquele que nasceu de novo é a morte para si mesmo, é a morte para este mundo. Mas, em terceiro lugar, o texto nos mostra, terceiro e último lugar, o texto nos mostra que o aspecto do novo nascimento, o terceiro aspecto, é uma esperança gloriosa. O terceiro aspecto do novo nascimento é uma esperança gloriosa. Peço que os irmãos leiam para mim o verso 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar de 1 até 3 e nós leremos novamente. E os irmãos vão ler, forte. 1, 2, 3. Amém, amém. Irmãos, esse termo manifestar, ele se refere, é o único termo que se refere à escatologia, né, ao tempo do fim, ao tempo da vinda do Senhor. O que isso quer dizer? Nós já vimos um termo que estava no presente e ele só podia ser vivido por algo que estava no passado, que era a morte. Então você só vai buscar e viver para o Senhor no presente se você tiver morrido para si mesmo. E agora ele fala esse verso 3 está se referindo ao futuro. Olha só que interessante, muito interessante esse texto. Ele agora está falando de uma esperança maravilhosa que aquele que vive no Senhor tem. Aquele que nasceu de novo, um dos aspectos na vida dele é que ele tem uma esperança maravilhosa. Ele não vive nesse mundo sem entender o que acontecerá depois que ele morrer. Ele não vive nesse mundo não entendendo o que acontecerá depois que ele não estiver mais neste mundo. Ele tem uma esperança maravilhosa. E o termo aqui, quando a gente fala de esperança, nós não estamos falando de uma esperança de algo que irá acontecer, ou pode acontecer, ou que nós temos a expectativa ou uma possibilidade de que venha a acontecer. Ele está falando de uma esperança certa. É algo que nós podemos ter uma certeza. Todo aquele que crê no sacrifício do Senhor, na morte dele, na cruz do Calvário, de fato, ele tem uma esperança gloriosa de que um dia estará com o Senhor e será manifestado juntamente com o Senhor em glória. Isso é maravilhoso. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse verso, e eu posso entender que um dia estarei com o meu Senhor na glória, isso muito me anima. Muitos de nós, às vezes, nos desesperamos nessa vida. Desesperamos não tendo a certeza do que acontecerá no futuro. Mas se você creu, meus irmãos, por isso que Paulo primeiro ele fala da supremacia e da suficiência do Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Se você entendeu isso de fato, você tem uma grande esperança. Isso anima o cristão. O Expedito, quando orava aqui no início, ele falava: Deus anima os nossos corações, que vocês sejam animados pelo fato de que Cristo morreu e nós um dia estaremos na glória com Ele. Todas as nossas fadigas, todas as lutas que temos neste mundo passarão. O pecado passará, nós não mais pecaremos contra o nosso Deus, pecaremos contra o nosso Deus. Nós viveremos uma glória maravilhosa na presença do nosso Deus de forma plena, onde não mais ofenderemos a santidade do nosso Deus. Eu não sei o que os irmãos pensam, ou se refletem. Eu reflito bastante sobre o dia que eu terei a oportunidade de ver o meu Senhor. Eu reflito bastante.
E não consigo não me emocionar pensando nesse dia. Eu não sei, meus irmãos, se nesse dia eu conseguirei olhar para o meu Senhor. Eu não sei se nesse dia conseguirei ficar de pé diante do meu Senhor. Eu não sei se eu conseguirei falar ou pronunciar alguma palavra. Eu não sei se eu conseguirei levantar o rosto diante do meu Senhor por causa da glória dele. Mas eu sei que eu estarei com ele. E a Bíblia fala que é uma alegria indizível, é uma alegria incomparável. E é para quem? Para aqueles que creem. Aqueles que creem morreram para si mesmos. Aqueles que creem buscam as coisas lá do alto, pensam nas coisas lá do alto. Aqueles que creem têm uma esperança gloriosa, uma esperança maravilhosa. Paulo, quando ele escreve sobre essa esperança, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala dessa maravilhosa esperança e no verso 18, ele termina dizendo o seguinte: animem uns aos outros, consolem uns aos outros com essa esperança maravilhosa de que estarão na glória com o Senhor. Nós devemos nos animar e animar uns aos outros, entendendo que se de fato nós morremos para nós e vivemos para o Senhor, nós estaremos na glória com Ele. Louvado seja o Senhor por essa realidade. E eu gostaria de finalizar contando uma história aqui para os irmãos, que abrange todas essas verdades. Uma história muito interessante, uma história de um casal missionário. Esse casal missionário resolveu dedicar a sua vida num país onde ninguém queria ir. E eles foram. Fizeram um culto na igreja, um culto de envio, todos felizes, todos animados, porque este casal ia servir num lugar onde nenhum missionário queria ir, e eles foram, partiram felizes da vida, cheios de vigor, jovens. Trabalharam muito, meus irmãos, nesse local. Trabalharam bastante, deram a sua vida ali naquele local. E depois de 50 anos trabalhando no campo missionário, esses irmãos jubilam. E jubilados, eles voltam. Eles deixam o campo, todo o seu trabalho que eles tinham feito ao longo de 50 anos e voltam para o seu país de origem. Eles pegam um navio, voltam felizes da vida, o casal já velho, já mais velho, comentando sobre todos esses anos na vida missionária. E aí eles alegres, pensando em como seria a recepção deles. E eles no navio. Quando chegam perto do porto, onde ali ia ser atracado o navio, eles olham uma grande festa de longe. Uma grande festa acontecendo. E aí eles pensam, essa festa é para a gente. Se animam mais ainda. Eles estão chegando de 50 anos de vida missionária, num campo onde ninguém queria ir. E eles vão chegando mais perto, e quando eles estão já perto, aquela festa já se encerrou. E eles olham, e quando o barco para ali, eles descem, a festa já acabou. E eles ficam muito tristes. E pensam, mas o que aconteceu? Cadê o povo? Cadê a festa que nos aguardava? E eles vão para casa. Eles falam, não, eles devem estar esperando a gente em casa. Deve ter reformado a nossa casa, deve fazer uma festa surpresa. Eles devem nos pegar. Eles vão animados para casa. Quando eles chegam na casa deles, que eles tinham deixado há 50 anos atrás, a casa estava do mesmo jeito. Velha. Comida pelo tempo. Uma casa velhinha. E eles muito ficam desanimados. Principalmente o homem, o missionário. E aí ele fica indignado, começa a resmungar, reclamar. Eles entram na casa empoeirada, tudo velho. E aí este homem sai de casa bravo com a esposa, com a vida, e fala, pergunte para o seu Deus se é isso que ele tinha para nós depois de 50 anos no campo missionário. Se era isso que ele tinha quando voltássemos para casa. E a esposa fica em casa, e ele bate a porta e sai. Depois de alguns minutos ele volta para sua casa e ele diz, num tom de deboche, ironicamente, e aí, você falou com o seu Deus? E vai virando, e a mulher diz, falei. E ele se assusta e faz a pergunta, o que ele disse? E a mulher responde, que nós ainda não chegamos em casa.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é nos céus. A Bíblia nos conta que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós não devemos buscar a glória deste mundo, a honra deste mundo, os status que este mundo oferece, os prazeres que este mundo oferece. Nós devemos buscar as coisas do Senhor, aquilo que glorifica o nosso Deus, entendendo que Ele já nos salvou na cruz do Calvário, entendendo que o seu sacrifício é suficiente. Não há nada que façamos que acrescente glória ao nosso Deus, que acrescente algo à salvação. Ele já morreu, e justamente por Ele ter morrido e termos entendido isso, nós viveremos para Ele, morreremos para nós, sabendo que a nossa pátria é nos céus. Que o Senhor nos ajude a viver intensamente para Ele, que o Senhor nos ajude a nos despirmos da nossa velha natureza e vivermos para o Senhor intensamente. Talvez você esteja hoje aqui e não conhece o Evangelho, ou não creu verdadeiramente no Evangelho ainda. Talvez você esteja visitando, talvez você esteja afastado da igreja. Eu diria uma coisa, meu irmão. O Senhor morreu na cruz do Calvário para pagar o seu pecado. Se renda a Ele hoje. Não perca tempo. Não saia daqui sem se render ao Senhor Jesus. Morra para você mesmo e viva para o Senhor. Busque fazer a sua vontade, se entregue totalmente a Ele. Que se você de fato crê e assim viver, porque a gente vive quando crê dessa forma, você terá uma vida gloriosa na eternidade. Incomparável com qualquer coisa que você possa viver aqui nessa terra de alegria. Se você está aqui, é crente, crê no Senhor, mas tem vivido de qualquer outra forma, que não totalmente entregue nas suas mãos, peça perdão para o Senhor. Peça perdão. E vive intensamente para o Senhor. Volte sua vida para o Senhor e vive para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai, porque Cristo Jesus, sendo o próprio Deus, se fez homem e morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, Pai. Não há nada que possamos fazer para acrescentar glórias ao Senhor, não há nada que possamos fazer para alcançar salvação, mas entendendo e crendo verdadeiramente que o Senhor Jesus morreu para nos salvar, nós nos entregaremos, Pai. Nós deixaremos a vida de prazeres deste mundo que desagradam o Senhor para viver para o Senhor. Teremos prazer no Senhor, viveremos a vida comum do lar, no trabalho, com os nossos patrões, empregados, com os nossos filhos, de forma que agrada ao Senhor e glorifica o nome do Senhor. E teremos prazer em fazer a Tua vontade. Deus, e o fazer a Tua vontade, o buscar as coisas do Senhor, Pai, as coisas do alto, é um aspecto, Pai, é um sinal, é uma característica daquele que verdadeiramente creu que o Senhor Supremo, que o Deus de toda glória, é suficiente para a nossa salvação. Deus, então aplique essa verdade aos nossos corações, Pai, e que de fato, Deus, cheios do Espírito Santo, vivamos para o Senhor, Pai. Que não comparemos o estar na Tua presença, Deus, com talvez gastar tempo no Facebook, WhatsApp, Deus, onde passamos horas e horas vendo televisão, vendo filmes, Deus, quando ainda não sentamos para buscar o conselho do Senhor. Tem misericórdia, Pai, que cada um dos irmãos, Pai, que aqui estão presente, Pai, possa dizer: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Deus, sê conosco, Pai. Aplica o Evangelho aos nossos corações. E que, de fato, o Teu povo, a Tua igreja, se renda aos Teus pés e viva uma vida onde o Senhor é glorificado, Pai. Nos rendemos, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.